Nesse vídeo, você vai descobrir algo que a neurociência moderna provou, mas que pouca gente realmente entende. Algo que pode mudar completamente a forma como você vê a si mesmo, e que pode te libertar de padrões que você achava que eram permanentes. E se eu te dissesse que a pessoa que você acha que é, não existe? Que você é apenas uma coleção de hábitos neurais que podem ser reprogramados? Eu sei que parece estranho, mas fica comigo aqui. Quantas vezes você já disse, eu sou assim mesmo? Quantas vezes você usou seu passado como desculpa para não mudar? Eu sempre fui ansioso, eu nunca consigo terminar as coisas, minha família é assim, então eu sou assim. Mas e se tudo isso for uma mentira? E se você estiver preso não ao seu passado, mas à história que você conta sobre ele? Antes de continuar, se esse tema mexeu com você, deixa um like agora. Isso me mostra que você quer mais conteúdo sobre transformação real, baseado em ciência. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como a neuroplasticidade pode reescrever quem você é. Vamos começar destruindo um mito, a ideia de que você tem uma personalidade fixa. A gente adora dizer eu sou assim. É confortável, é simples, é uma desculpa perfeita para não mudar. Mas aqui está o problema, não existe um eu sou assim permanente. O que você chama de quem você é na verdade uma coleção de hábitos neurais que seu cérebro repetiu tantas vezes que eles se tornaram automáticos. Você não nasceu ansioso, você não nasceu procrastinador, você não nasceu com baixa autoestima. Você aprendeu a ser assim. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O seu cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios e eles estão constantemente formando novas conexões e eliminando antigas. Cada pensamento que você tem, cada ação que você toma, cada emoção que você sente, está literalmente moldando a estrutura física do seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. E é uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência moderna. Pensa assim, o seu cérebro é como um jardim. Cada pensamento repetido é um caminho que você percorre. Quanto mais você anda pelo mesmo caminho, mais claro e fácil ele fica. Mas se você parar de usar um caminho, a grama cresce de volta. E se você começar a andar por um caminho novo, eventualmente ele se torna o caminho principal. A mesma coisa acontece com os seus neurônios. Neurônios que disparam juntos se conectam. E conexões que não são usadas enfraquecem e desaparecem. Isso significa o quê? Significa que você pode literalmente reescrever seu cérebro. Não é metáfora, não é wishful thinking, aquele pensamento positivo ilusório, aquela fantasia de que basta querer para acontecer. É biologia real. Deixa eu te contar a história da Ana. Ana tinha 38 anos quando me encontrou. Ela carregava um trauma de infância que a perseguia há décadas. Abuso emocional, negligência. Ela cresceu acreditando que não era boa o suficiente, que não merecia ser amada, que estava quebrada para sempre. E durante 20 anos, ela viveu como se isso fosse verdade. Relacionamentos destrutivos, trabalhos onde era desvalorizada, padrões de autossabotagem que ela não conseguia quebrar. Ela tentou de tudo, terapia tradicional, livro de autoajuda, afirmações positivas, mas nada mudava profundamente. Porque ela não estava atacando a raiz, os padrões neurais que haviam sido gravados no cérebro dela durante a infância. Até que ela descobriu a terapia de reconsolidação de memória. Uma técnica baseada em neuroplasticidade que literalmente reescreve como seu cérebro armazena memórias traumáticas. O processo foi intenso. Ela teve que revisitar aquelas memórias dolorosas, mas dessa vez com ferramentas para processar diferente, para criar novos significados, para instalar novas respostas emocionais. E sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses, algo mudou. Não foi mágica, não foi do dia para a noite, mas foi real. Ana começou a reagir diferente às situações. O gatilho que antes causava pânico, agora causava apenas um desconforto leve. A voz interna que dizia, você não é boa o suficiente, começou a enfraquecer. E uma nova voz emergiu. Você está aprendendo, você está crescendo. Hoje, 2 anos depois, Ana tem um relacionamento saudável, um trabalho que a valoriza. E pela primeira vez na vida, ela não se sente definida pelo que aconteceu com ela. Ela se sente definida por quem ela escolhe ser. O passado da Ana não mudou, mas o poder que ele tinha sobre ela, esse se mudou. Então por que a gente acha que não pode mudar? Primeiro, viés de confirmação.
Seu cérebro adora estar certo. Então, se você acredita que é assim mesmo, seu cérebro vai buscar todas as evidências que confirmam isso e vai ignorar tudo que contradiz. Segundo, zona de conforto neural. Mudança desconfortável porque seu cérebro precisa trabalhar mais. É mais fácil seguir os padrões antigos, mesmo que sejam destrutivos, porque são automáticos. Terceiro, medo de perder sua identidade. Se você não é mais a pessoa ansiosa, a pessoa que fracassa, a pessoa que sofreu, então quem você é? Isso dá medo. Porque pelo menos a identidade antiga era familiar. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não vai perder sua identidade, você vai libertá-la. Agora, como você faz isso na prática? Como você reprograma seu cérebro? Existem 3 leis da reprogramação neural que você precisa conhecer. Lei número 1, a lei da repetição. Seu cérebro muda através da repetição consistente. Não adianta fazer alguma vez e esperar mudança permanente. Você precisa criar novos padrões, repetindo novos pensamentos, novas ações, novas respostas emocionais. Estudos mostram que leva em média 21 a 66 dias para formar um novo hábito neural. Não é rápido, mas é possível. Aqui está consistência, não intensidade. 15 minutos por dia de prática consciente são mais poderosos do que 3 horas uma vez por mês. Lei número 2. A lei da emoção. Mudanças neurais profundas acontecem quando há emoção envolvida. Porque emoção ativa áreas do cérebro que consolidam memórias de longo prazo. Por isso o trauma é tão marcante. Havia emoção intensa. Mas você pode usar isso para seu favor. Quando você pratica um novo comportamento, adicione emoção positiva. Celebre pequenas vitórias. Sinta orgulho das mudanças. Seu cérebro vai gravar isso mais profundamente. Lei número 3. A lei da consciência. Você não pode mudar o que você não percebe. A maioria dos seus padrões é inconsciente. Então o primeiro passo é trazer consciência. Observa sem julgamento. Ah, olha só, estou fazendo aquele padrão de novo. Consciência sem julgamento cria espaço para escolha. E escolha cria mudança. Agora, 3 ferramentas práticas que você pode usar hoje. Ferramenta número 1. Interrupção de padrão. Quando você perceber um padrão antigo começando, faça algo fisicamente diferente. Levanta, respira 3 vezes, dá um pulinho. Parece bobo, mas funciona, porque interrompe o circuito neural automático e cria um espaço para uma nova resposta. Ferramenta número 2. Reconsolidação de memória guiada. Pega uma memória ou crença limitante do seu passado. Escreve a história antiga em detalhes. Depois reescreve essa história de uma perspectiva nova, não negando o que aconteceu, mas mudando o significado. Por exemplo, meus pais não me davam atenção. Pode virar: eu aprendi a ser independente e a me valorizar sozinho. Não é negar a dor, é ressignificar. E ferramenta número 3, ritual de nova identidade. Todo dia por 5 minutos você vai agir como se já fosse a pessoa que quer se tornar. Como ela anda, como ela fala, como ela pensa, como ela responde aos problemas. Isso não é fingimento, isso é prática neural. Você está treinando o seu cérebro para rodar novos circuitos até eles se tornarem automáticos. E olha, isso não é teoria abstrata. Tem exemplos reais de transformações radicais. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas, perdeu toda a sua família, foi torturado e mesmo assim ele escolheu criar significado do sofrimento. Ele se tornou um dos psicólogos mais influentes do século XX, porque ele entendeu que você não controla o que acontece com você, mas controla como responde a isso. Oprah Winfrey sofreu abuso sexual na infância, pobreza extrema, trauma profundo, mas ela não deixou o passado definir o futuro dela. Ela se reprogramou e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Nelson Mandela passou 27 anos preso. Poderia ter saído cheio de ódio, mas ele escolheu perdão, escolheu liderança, escolheu se tornar alguém novo. Essas pessoas não são especiais, elas só entenderam algo fundamental. O passado não define você. Sua resposta ao passado define você. Se você chegou até aqui, eu sei que esse conteúdo tocou fundo. Então faz o seguinte, se inscreve no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago vídeos sobre transformação real baseada em neurociência sem enrolação. E deixa nos comentários qual padrão do seu passado você mais quer mudar. É ansiedade? É autossabotagem?
É uma crença limitante específica? Me conta. Eu leio todos os comentários e suas respostas me ajudam a criar os próximos vídeos. Olha, eu sei que mudar dói. Eu sei que é mais fácil ficar na zona de conforto, mesmo que ela seja uma prisão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a 5 anos, você quer olhar para trás e ver que nada mudou? Que você ainda está preso aos mesmos padrões? Vivendo a mesma vida, sendo a mesma pessoa? Ou você quer olhar para trás e ver que você teve a coragem de se reprogramar, de se libertar, de se tornar quem você realmente pode ser? Porque aqui está a verdade. O seu passado é real. As coisas que aconteceram com você são reais. A dor é real. Mas você não é seu passado. Você é o que escolhe fazer com ele agora. Você não está preso. Você nunca esteve. Você só acreditou que estava. E essa crença, ela também é um padrão neural. E padrões neurais podem ser mudados. A prisão não está no que aconteceu. A prisão está em continuar vivendo como se você ainda estivesse lá. Seu passado não define você. Sua escolha agora define você. A mudança é possível. A ciência prova, e a sua vida pode ser a próxima prova viva disso. O poder sempre esteve em você. Você só precisava saber onde olhar. Obrigado por ter assistido até o final. Isso mostra que você está realmente comprometido com sua transformação. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.